Oi, eu queria mudar a pauta aqui, falar um pouquinho de Bitcoin com você. Na verdade, a gente teve aí, né, o recorde do Bitcoin, passou a marca dos 23 mil dólares. O Felipe Nascimento que trouxe essas informações agora há pouco para a gente. Vou deixar o Felipe fazer essa pergunta, na verdade, para você aí, que o Felipe estava olhando bastante sobre Bitcoin nesses dias. Felipe, fica à vontade, pode perguntar aí para o Will. Obrigado, Paula. Oi, Will, bom dia, tudo bom? A gente estava acompanhando, né, nesses últimos dias, Bitcoin subindo bastante, batendo máxima histórica, chegou a bater 23 mil dólares, hoje baixou um pouquinho aí, 22.800, mas sempre ali regulando nessa faixa, né? E aí eu queria saber aí de você, sua opinião sobre o Bitcoin, saber como que os investidores aí nos Estados Unidos, eles olham para essa criptomoeda, qual que é a ideia que vocês têm em relação à criptomoeda. Legal. É interessante que o Bitcoin ele acaba chamando mais a atenção exatamente quanto mais sobe, mais ele chama atenção e ele gera aquele sentimento o que fala-se aqui nos Estados Unidos, do FOMO, né? Fear of Missing Out. E aí tem mais pessoas que compram o ativo simplesmente porque aquela ideia de, cara, eu não posso ficar fora dessa festa, né? Entre aspas, esse festa, tá? Então, e isso acaba retroalimentando novas altas, tá? Então, assim, tem um pouco desse sentimento não diria de manada, enfim, mas diria assim, talvez tem de manada, mas assim, tem esse sentimento de não estar fora disso, porque esse negócio só sobe, e aí mais notícias vão dando conta de mais altas, e aí e tem um apelo muito grande aí de pessoa física que acaba comprando, entrando nesse negócio. Entendo eu que tecnologia, blockchain, diversas empresas já vêm usando isso, realmente é algo revolucionário, realmente é algo que faz todo sentido e é algo que tende a continuar crescendo. O Bitcoin em si, ele ainda enfrenta alguns desafios muito grandes. Assim, primeiro que a sua própria natureza não regulatória, né? Ou seja, não tem ninguém que regule o Bitcoin, é um negócio global, ele abre margem para alguns problemas de credibilidade mesmo, né? Ou seja, de algumas bolsas que fraudam, de depósitos que não são garantidos e coisas do gênero. Então, assim, eu acho que ele ainda representa um ativo de elevado risco. E aí, sendo um ativo de elevado risco, tradicionalmente, ele vai compor a carteira de qualquer pessoa com um percentual muito pequeno, porque poucas pessoas têm a intenção, a capacidade mesmo de colocar uma parcela muito grande do seu capital numa coisa de elevado risco, porque ele sabe que amanhã, eventualmente, ele pode perder 30% do dia para a noite, assim como pode continuar subindo. Então, normalmente, o cara aposta nisso muito mais uma linha de aposta, e não tanto quanto investimento. É verdade que para alguns países, como é o caso Argentina, Venezuela, alguns locais na África, onde o cara realmente não tem muita alternativa e até a própria compra de dólares, que é a tradicional moeda reserva de valor, ou a compra de ouro, ela é mais limitada ou fica mais difícil para o cara conseguir, o investidor ele consegue se proteger, a única forma que ele tem de se diversificar, de investir num ativo que não seja atrelado à sua moeda, ao seu risco local, né? Pensa no argentino, no venezuelano, seria através do Bitcoin. Então, ele também, para esses casos, ele obviamente atrai uma demanda e para esses casos, provavelmente faz muito sentido. Mas em nível global, eu acho que ainda carece, ainda tem algumas dificuldades e eu tenho um certo receio que é muito disso. Assim, eu acho que ainda é um mercado muito não regulado, muito incerto, onde tem muito espaço para algumas fraudes e essa natureza de elevado risco acaba, a meu ver, limitando percentual de alocação em carteira para um pedaço pequeno. Mas, obviamente, quanto mais pessoas tiverem esse pedacinho pequeno na sua carteira, acaba que a demanda do Bitcoin acaba aumentando. E um outro ponto é só a questão do custo de mineração, né? Começa a ficar meio alto minerar um Bitcoin, e esse negócio começa a não fazer muito sentido do aspecto de racional econômico, né? Não sei se o Saravalli, que é old school e fundamentalista que nem eu, se ele tem uma visão um pouco diferente, ele tem uma cabecinha um pouquinho mais aberta que a minha. Bom dia, Will, bom dia, Felipe. Eu sou, na verdade, eu sou assim um pouco mais adepto em relação ao Bitcoin, no sentido, como você falou lá no comecinho, eu já falei várias vezes em relação à possibilidade de diversificação do ativo, mas eu, como economista, eu me sinto ainda muito inseguro, eu acho que até uma deficiência
no sentido de projetar, por exemplo, hoje está 20 mil, né? Por exemplo, uma ação, sei lá, Petrobras, a gente consegue a Apple, a gente consegue falar, se acontecer isso, a ação tende a buscar esse valor por conta desse fluxo de caixa, dessa receita, desse dividendo, né? Agora o Bitcoin hoje está 20 mil dólares, eu pelo menos tenho essa dificuldade, né? E eu não sei se todos têm, mas acho que é uma dificuldade talvez mais comum do que eu imagino. Eu não consigo falar assim, vai estar daqui a um ano 40 mil dólares ou vai estar 10 mil dólares, né? Então ele acaba funcionando muito mais, talvez, como o Will falou, no FOMO, né? Ou seja, numa demanda aí, talvez a gente não sabe se é momentânea ou não, mas para investimento, pelo menos são os dados que a gente tem até hoje, ele tem funcionado sim com uma boa diversificação. É lógico que acho que não seria saudável ninguém ter uma posição relevante, né, na carteira, mas tendo uma posição pequena ao longo do tempo, pelo menos historicamente tem sido saudável como diversificação, né? Mas Felipe, eu tenho uma outra pergunta para o Will, mas depois eu volto com uma pergunta para ele. Seria mais um novo quadro para a gente falar dos, não sei se eu posso dizer o nome assim, né? Mas os babados nos Estados Unidos. Mas depois eu volto fazendo essa provocação. Não, tranquilo, Marco. Aproveitar que vocês dois estão aqui, eu queria continuar falando um pouquinho do Bitcoin. Queria saber, Will, você acha que, de repente, né, por conta dessa demanda, essas projeções de pessoas se interessando pelo Bitcoin, você acha que esse mercado, de repente, pode vir a ser um mercado como o ouro, o dólar, sei lá, ações, que pode ser negociado assim, pelo próprio home broker, as corretoras vão ter a criptomoeda ali no seu portfólio, na sua carteira, para os investidores conseguir fazer os investimentos, como a gente faz com ações mesmo e outros tipos de ativos? Eu diria que assim, tudo vem sendo uma evolução, né? A gente viu recentemente, e até corroborando aquilo que o Saravalli comentou, né? Ou seja, a gente tem alguns investidores, não só a gente já tinha tido um rally em 2017, né? Se você olhar lá o gráfico do Bitcoin, você vai ver que ele já bateu um valor bem alto, se não me engano, os 20 mil dólares também em 2017. Aí depois foi uma queda muito forte, tá? 17, isso. Aí é muito derivado da pessoa física também entrando e esse FOMO que eu comentei. Agora, o que tem de diferente é que, de fato, a gente viu algumas grandes corporações falando, PayPal, por exemplo, falou de Bitcoin, alguns grandes investidores falaram de Bitcoin, então não é só o pequeno investidor, teve grandes investidores. A partir do momento que esses caras começam a entrar no jogo, digamos assim, os padrões de confiabilidade e segurança aumentam, né? E aí sim a gente pode acreditar que seria possível ter isso, porque ele ainda não é negociado nas principais bolsas, né? Que a gente está aqui na Avenue, a gente oferece os ativos que são listados na NYSE e na Nasdaq, que são as duas principais bolsas americanas. Essas duas principais bolsas americanas, elas seguem as regras dos xerifes, digamos assim, americanos, né? Reguladores, tanto a SEC, como fosse a CVM brasileira, e a FINRA, que também regula os broker-dealers aqui, os operadores, né, de mercado aqui. Então, assim, existe uma regulação. Existem regras do jogo que são cumpridas, né? E quem não cumpre é penalizado. E existe proteção ao pequeno investidor. A partir do momento que você consegue ter isso no Bitcoin, essa é a dificuldade, né? Como é que a gente consegue ter isso no Bitcoin? Aí sim eu passo a acreditar, realmente. Ou seja, não diria institucionalização, mas assim, ter regras melhores definidas e evitar o primeiro ponto, assim, mais importante que a minha vez são as fraudes, né? O risco do pequeno investidor não saber com quem ele está lidando, né? Se você está lidando com instituições que seguem regras e que são mais respeitadas, beleza, eu acho que tem uma segurança para o investidor, uma segurança institucional, e aí até o próprio investidor, a gente pode falar em vez de aquela aposta pequena, um pedacinho do capital, aí sim esse negócio começa a se tornar mais investimento mesmo. Certo. E você, Marco, qual que é a sua perspectiva, de repente, aqui no Brasil, pode ter uma situação como essa? Eu acho que assim, o mercado brasileiro, assim, tem alguns pontos que o Brasil é vanguardista até em relação ao sistema financeiro, sistema de pagamentos, enfim.
Mas tem alguns outros pontos que o Brasil ainda está muito, muito atrasado, está muito distante. Eu acho que nem tem perspectivas de evolução, mas evolução boa, mas evolução para nós boa, mas assim, nunca a gente vai ter uma comparação com outros mercados, né? Então, por exemplo, acho que vou pegar um exemplo bem simples do nosso dia a dia aqui, Felipe, mas, por exemplo, a Bolsa. Bolsa, todo mundo sabe que é um monopólio muito grande há muito tempo. Na verdade, fez o IPO, separou, depois juntou tudo de novo, né? Mas a gente não vê nenhum sinal assim prático de ter um concorrente. Então, assim, para ter evolução, a gente tem que ter mais empresas, mais competição, né? Então, esse é só um exemplo de quanto que o nosso mercado de capitais acho que ainda está longe de ser maduro. Mas está evoluindo, tem bons sinais aí de mais empresas, mais bancos corretores.